Li, eu tenho muito medo da prova da ETEC. E agora, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. Oi, tudo bem? Eu sou a Li do canal Passei Sem Cursinho e relaxa, eu vou te ajudar a lidar com esse medo da prova. Mas antes disso, eu recomendo que você se inscreva para a Maratona ETEC 2017, que vai ser 100% gratuita, 100% online, completamente diferente da maratona anterior e mega importante para você, tá bom? Essa maratona vai acontecer do dia 11 até o dia 15 de abril, então se inscreve agorinha mesmo, clicando no link que tá aqui embaixo, porque ela vai ser exclusiva para quem estiver inscrito na maratona, ok? É só colocar o e-mail e clicar em se inscrever, é muito rápido mesmo. Então se inscreve para a Maratona ETEC, depois você volta aqui e continua vendo esse vídeo para você aprender a lidar com o seu medo da prova da ETEC, tá bom? Então eu vou esperar 10 segundos para você ir se inscrever na Maratona ETEC. Vou contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já se inscreveu? Espero que sim. Se não se inscreveu ainda, pausa o vídeo, vai se inscrever, depois volta aqui, tá bom? Ok, agora vamos falar sobre o seu medo da prova da ETEC. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, um absurdo de pessoas que me procuram dizendo que tem medo da prova. E eu fiquei pensando, né? Se a pessoa tem medo, ela precisa de um motivo para ter esse medo. Então eu pensei aqui nos 4 principais motivos que podem fazer você ter medo não só da prova da ETEC, mas também de qualquer outro vestibular. Então pega um caderninho aí, um papel, um post-it, enfim, e um lápis ou caneta para você anotar qual possivelmente é o motivo do seu medo. Se não for nenhum desses 4 que eu vou citar, você anota também qual é o motivo do seu medo, que eu vou te dar algumas soluções depois, tá bom? Então é muito importante que você veja esse vídeo do começo até o fim, para você não perder nenhuma parte dele, porque ele é inteiro muito importante. Então vamos lá. O primeiro motivo que pode te fazer ter medo da prova da ETEC é o quê? É não conhecer a prova da ETEC. Esse é até meio óbvio, né? Porque quando a gente não conhece uma coisa, a gente geralmente tem medo daquilo. Ou a gente tem muito medo do que é desconhecido em geral. Eu, por exemplo, tenho muito medo de ir pra algum lugar que eu nunca fui. Porque eu tenho medo de me perder. Eu já sou naturalmente perdida. Então já pensou se eu vou pra um lugar que eu nunca fui, sozinha, tal, sem GPS? Estranho, né? Então, é óbvio que eu vou ter medo disso, porque eu tenho esse medo de me perder. E se você não conhece a prova da ETEC, não conhece o modelo da prova, o que cai na prova, como é a prova, você automaticamente vai ter medo dessa prova. Então, o primeiro motivo é esse, é desconhecer a prova da ETEC, tá bom? O segundo motivo é um motivo um pouquinho mais complicado, mas que eu sei que muita gente tem também por causa desse motivo. Que é o quê? É quando a pessoa já fez a prova da ETEC, seja pra treinar, assim, fez em casa e tal, ou já prestou o vestibulinho mesmo e não passou. É aquele medo de você repetir o mesmo erro, e eu entendo isso perfeitamente. Por quê? Porque nas aulas de química, eu tinha algumas aulas práticas às vezes, e eu era um desastre nas aulas práticas de química. Então, ou eu atingia demais a solução, ou explodia alguma coisa, o negócio que era pra ficar frio ficava quente, saía fumaça, sabe? Era pra formar precipitado e não formava, enfim, eu era um desastre. E aí, toda véspera de aula de laboratório de química, eu ficava roendo as unhas pensando, meu Deus, vou fazer merda, porque eu sempre fazia. Então, é normal você ter esse medo de cometer o mesmo erro. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei... Calma, eu vou contar depois, tá bom? Então vamos pro terceiro motivo para você ter medo, né? O terceiro motivo é a pressão. Eu não tô falando de pressão, aquela pressão da farmácia, sabe? Ou do hospital, enfim, que a pessoa vai lá e põe aquele negocinho no seu braço e vê, tá 12 por 8, 13 por sei lá quanto. Não, não é essa pressão. É a pressão aqui, ó, psicológica. É a pressão que os seus pais colocam sobre você, professores colocam sobre você, vizinhos, tios, primos, primas, parentes, amigos, colegas, que as pessoas colocam sobre você, ou pior que isso, a pressão que você coloca sobre você. Eu sei que muita gente tem medo da prova por conta disso, então também vou dar uma solução para esse tipo. E o quarto e último motivo que pode te levar a ter medo da prova da ETEC é um motivo que parece um pouco bobo, mas eu sei que muita gente tem medo por esse motivo, que é o quê? Concorrência. Principalmente se você tem algum amigo no meio da concorrência, né? Muita gente me procura dizendo assim, Li, minha amiga vai fazer a prova, eu também vou, ela é muito mais inteligente que eu, pelo amor de Deus, me ajuda a ser melhor que ela, porque eu tô com muito medo, Senhor, me ajuda, né? É bem assim. Muita gente manda isso. Se você não conhece ninguém que faz isso, você é a pessoa que faz isso, tá? Então, muita gente tem medo por isso. Portanto, agora que você já marcou aí qual é o seu motivo para ter medo, eu vou te dar as soluções dos seus motivos para ter medo, tá bom? Para que você pare de ter esse medo. E por que eu acho tão importante parar de ter medo da prova, né? Porque, primeiro, a prova não é um bicho de 7 cabeças.
Claro que ela não é a prova mais fácil do mundo, mas não é um bicho de 7 cabeças. E segundo, quando você tem medo de uma coisa, você tende a fracassar naquela coisa. Então, vamos falar sobre cada medo agora e como resolver cada um. O primeiro medo é o medo do que é desconhecido, né? Quando você não conhece a prova e tem medo dela. O que eu faço quando eu tenho medo de ir para um lugar que eu não conheço? Simples, eu abro o Google Mapas, coloco o lugar, coloco aquele bonequinho laranja lá, que vai andando que nem um doido, e esse bonequinho me mostra como chegar no local. Faço como respirar. Ou eu converso com alguém que já foi para aquele local e a pessoa me leva até o local ou me explica direitinho, assim, ó, pega a rua X, entra na esquerda. Mentira, se mandar entrar na esquerda eu me perco, porque eu não sei esquerda e direita. Mas a pessoa me explica como chegar no lugar, né? E com isso eu paro de ter medo. Então, se você tem medo da prova, porque você não conhece a prova, o que você precisa fazer? Conhecer a prova. E para conhecer a prova é muito simples. Ou você pode ver os assuntos que mais caem na prova, o que eu já falei aqui no canal. Também já dei de presente uma checklist que mais de 5.000 pessoas já baixaram. Então se você não baixou, você está perdendo tempo e está saindo pior que os seus possíveis concorrentes. Então baixa essa checklist, tá? Que é bem importante. E também você pode pegar uma prova anterior e ver como ela é, ver o modelo da prova, o que mais cai nessa prova, como são as questões, enfim. Porque isso vai te ajudar muito a parar de ter esse medo. É o mesmo caso de quando você vai para um lugar desconhecido. Quando você conhece o lugar, você para de ter medo, não é mesmo? Então, quando você conhece a prova, você não tem mais motivo para ter medo. Então, primeiro medo já foi sanado, né? A gente já sabe como resolver esse medo. Segundo medo é o medo de quem já fez a prova, não passou, foi mal no simulado, das 50 questões acertou 10, acertou 5, acertou 25, que também não é muita coisa. Então, esse é um grande medo que muita gente tem e é super compreensível. Então, eu falei, né, quando eu tava falando dos medos, eu falei que eu tinha muito medo das aulas práticas de química, porque eu sempre fazia merda. Eu era a Miss dar errado na aula de química. Eu era a Miss desastre na aula de química. Fazia tudo errado. Derrubava ácido nos outros, no chão, enfim. E o que eu fiz para lidar com esse medo, para parar de ter medo dessas aulas de química que para mim eram tão atormentadoras? Eu vi onde que eu estava errando. Então, eu colocava muito negocinho de ficar rosa nas aulas de química porque eu não prestava atenção na taxa viral lá, que eles chamam, né? Que é quando o negócio começa a ficar rosa. Então eu comecei a estudar isso e ver quando é que começa a ficar rosa. E eu prestava mais atenção. Eu derrubava as coisas por quê? Porque eu era desatenta, batia em tudo e em todos. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a ser mais centrada, a ir pra aula prática de química com a cabeça leve, sem pensar em outras coisas, sem pensar na prova, sem pensar nos crushes, enfim. Eu comecei também a estudar mais a matéria de química, porque quando você conhece a teoria, você tem mais chances de ir bem na prática, né? Principalmente química, que a prática de química é muito parecida com o que você estuda na teoria. Então foi isso que eu comecei a fazer. Portanto, o que você pode começar a fazer para que você não cometa os mesmos erros na sua prova, para que você não fique frustrado ou frustrada de novo porque foi mal no simulado, porque não acertou nem 30 questões da prova. Você precisa encontrar qual foi o seu erro anteriormente e melhorar esse erro. Então, eu trouxe aqui 3 possíveis erros. Primeiro erro, falta de preparo. O que é falta de preparo? Não estudou o conteúdo que mais cai, não estudou direito, ou simplesmente não estudou e achou que a prova era mega fácil, né? Segundo motivo que pode te levar a ter errado nessa prova e ter ido mal. Você não estava preparado psicologicamente, você não trabalhou sua ansiedade, não amenizou sua ansiedade. E o que eu já falei aqui no canal uma série de vezes. Para melhorar a ansiedade, você precisa encontrar qual a causa dela e qual tipo de melhoria para a ansiedade que faz bem para você. Tem gente que melhora a ansiedade com respiração profunda ou respiração 748, 478. 478, desculpa, me confundi. Tem gente que melhora vendo vídeo da SMR, tem gente que melhora conversando com alguém e tem gente que precisa de terapia. Você tem que ver o que faz bem pra você e o que faz melhorar a sua ansiedade para que isso não te atrapalhe de novo, tá bom? Ou simplesmente diminuir a importância dessa prova para você. Eu sei que ela é importante, mas se você vê-la como apenas mais uma prova, se preparar para ela e ficar confiante, você não vai ter nervosismo durante a prova. E o terceiro possível erro é que você até foi bem, mas a concorrência foi muito melhor, né? O que acontece com bastante frequência, principalmente por causa dos cursos mais concorridos. A pessoa acertou 35 questões e não passou. Acertou 40 questões e não passou. E o que você precisa fazer nesse caso é estudar
estudar muito mais, muito melhor, praticar muito mais e ter um método correto e ter um auxílio, né, nos seus estudos para que você consiga sair ainda melhor que na outra vez, tá bom? Então essa é a maneira de você se livrar do segundo medo, que é o medo de fracassar de novo. Terceiro motivo de medo é o quê? É aquela pressão, a famigerada pressão, que não é a pressão arterial, é a pressão psicológica. E como lidar com essa pressão? Se você mesmo se pressiona, você tem que diminuir também o peso dessa prova na sua vida. Veja como uma coisa que é importante, mas não define completamente a sua vida, porque tem a prova de novo daqui a 6 meses. Então, se você não passar dessa vez, você tem uma próxima chance. É claro que você vai ter gasto dinheiro, tempo, às vezes não tem mais o seu curso depois, acontece, são coisas da vida. Mas você tem que diminuir o peso dessa prova para você. Uma outra maneira de você parar de se pressionar é você começar a ter mais organização. Quando você tem uma organização, uma lista ali do que você precisa fazer, e você vê que você está cumprindo aquilo, ótimo, beleza, gostei, maravilhoso. Por quê? Porque o seu cérebro pensa, bom garoto, tá indo direitinho, não vou pressionar esse ser humano. Então, quando você segue direitinho o que você tinha planejado, você não vai ter tanta pressão. É claro que tem gente, tipo eu, que se pressiona demais normalmente, o tempo todo, né? Pra tudo. Eu sou muito assim. Mas eu tento trabalhar isso o tempo todo, tento ressignificar as coisas pra mim. Então, eu tiro um pouquinho a importância de uma coisa, faço umas pausas pra respirar, tento melhorar também minha ansiedade, porque a ansiedade também está relacionada com essa pressão de você mesmo, tá bom? Então, pare de se pressionar. Agora, se a pessoa que te pressiona é seu pai, sua mãe, seu cachorro, seu papagaio, seu gato, seu coelho, sua lebre, enfim. Se alguém te pressiona, chama a pessoa aqui agora, que eu vou dar um recado importante pra ela. Já chamou? Espero que sim. Então é o seguinte, você que pressiona a pessoinha que vai fazer a prova, pare imediatamente de fazer isso. Porque você pensa que tá ajudando, você quer o bem pra essa pessoa. Se você pressiona essa pessoa é porque você quer que ela saia muito bem nessa prova, né? Porém, você só atrapalha essa pessoa e diminui muito as chances de que ela passe nessa prova. Então para de fazer isso. Se a sua filha ou seu filho vai prestar a prova e você vê que ele não estuda o suficiente, comece a premiar essa pessoa quando ela estudar o suficiente, quando ela resolver mostrar resultados. Mas não fique punindo e nem cobrando o tempo todo. Perguntar a cada 5 minutos como tá os estudos, se está estudando direitinho, se fez exercício, se vai fazer a prova, se já pagou a inscrição na prova, não sei o que, blá blá blá, não vai ajudar. É claro que tem gente que realmente precisa de uma pressãozinha ou às vezes de uma pressãozona mesmo, né? Aqueles mais preguiçosinhos, mas ainda assim, controle. Não fique pressionando o tempo todo, porque chances são de que você estrague as chances do vestibulando e bem na prova, tá bom? Bom, então se você tem uma pessoa que tá te pressionando e você não chamou a pessoa pra ver esse vídeo, chama. Chama mesmo. Isso é muito importante porque às vezes o seu pai, sua mãe, irmão, irmã, primo, amigo, enfim, acha que tá te ajudando, mas tá só atrapalhando. Então chama mesmo pra essa pessoa perceber, tá? Que isso não tá fazendo bem pra você. Porque essa pressão que vem de fora, ela acaba sendo ainda pior que a pressão de você mesmo. Porque a pressão que você coloca sobre você mesmo, quando você consegue trabalhar isso, você se livra dela facilmente. Mas a pressão externa não depende de você, né? Então chama a pessoa aqui pra ela entender que não pode pressionar você, tá bom? E agora o último tipo é o medo da concorrência. Por que você tem medo da concorrência? Você não conhece a concorrência. Então, você automaticamente vai ter medo dela, porque você não sabe como ela se prepara para a prova. Mas isso nem sempre funciona. Por quê? Porque às vezes a concorrência, ela é muito pior que você. Então não tenha medo da sua concorrência. Dê o seu melhor. Não queira ser melhor que todo mundo. Você só precisa de uma vaga. Não precisa das 40, 30, 35, enfim. Só precisa de uma vaga, tá bom? Então ignora a concorrência. Se tem aquele amigo chato que também vai fazer a prova e fica enchendo o saco, tchau amigo, não fala mais comigo. Tá bom? Seja grosso mesmo. Ou se você for uma pessoa mais doce, você conversa direitinho, fala que você não quer ficar falando da prova, tá bom? Porque isso vai te ajudar a lidar com esse medo também. Então, basicamente era isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, que isso vai me mostrar que você gostou, que você identificou seu medo, tá aprendendo a lidar com ele, tá bom? E que vai sair muito bem nessa prova. E se não conhecer o canal ainda, se inscreve para receber tudo em primeira mão. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!